Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Games Mobile. Você está assistindo a aula 3 do módulo 1. E nessa aula vamos aprender como dar os primeiros passos no Android Studio. Vamos também criar um projeto para explorar todas as funcionalidades possíveis. E por último, vamos conhecer a estrutura de um projeto Android Studio. Bom, depois que você baixou o Android Studio, localize o ícone na sua área de trabalho e mande executar o Android Studio. Esta vai ser a aparência do Android Studio quando você abri-lo pela primeira vez. E note que centralmente há 4 opções na sua janela. A primeira opção, iniciar um projeto do Android Studio, é onde você cria um projeto novo. A segunda opção, abrir um projeto do Android Studio, serve para abrir um projeto que já foi criado. A terceira opção, checar por controle de versão. E a última opção, importar um projeto. Se você baixou pela internet ou copiou de um computador para outro ou um projeto no pendrive, você precisa primeiro importar o projeto para depois poder abri-lo. Não abra o projeto primeiro com a opção Open, porque é necessário que você importe o projeto para que ele possa ser montado antes de poder ser aberto. Então, vamos começar. Vamos criar um novo projeto. Para isso, clique na primeira opção. Quando aparecer a tela New Project, há uma série de campos que você precisa preencher. Clique no primeiro campo que aparece nessa tela, Application Name. Esse é o nome do projeto e também vai ser o nome que vai aparecer no seu ícone do seu aparelho celular. Localize o campo Company Domain. Esse nome é o mesmo nome de domínio que você registrou na sua conta Google Play Store. Vamos usar aqui um nome fictício, com.cursogames. E no último campo, vamos escolher a pasta do projeto. Você pode ficar à vontade para criar a pasta que você quiser. Mas já criamos uma pasta de nome Games, e dentro dela vamos criar uma subpasta chamada Test. Clique com o botão direito e escolha a opção New Folder. E digite o nome Test e clique no botão OK. Na tela Target Device, escolha a versão alvo do projeto. Vamos selecionar aqui a opção da API 9, que é o Android 2.3, que corresponde a Gingerbread. Deixe as outras opções sem marcar. Elas são para outros tipos de dispositivos e aparelhos. Pressione apenas o botão Next para continuar. A próxima tela pergunta se você quer adicionar uma Activity. Uma Activity pode se resumir na própria aplicação. Aqui já vem configurado o modelo de layout para vários tipos de aplicações. Você pode escolher qualquer uma delas ou clicar na primeira opção para deixar em branco, sem Activity. Vamos escolher Basic Activity. É uma Activity básica, apenas para explorar um projeto Android Studio. Pressione apenas o botão Next para continuar. Essa próxima tela, personalizando a Activity. Nessa janela temos a oportunidade de mudar alguns parâmetros da Activity. O primeiro campo, Activity Name, é o nome da classe Java responsável por criar a Activity. Layout Name é o nome do arquivo XML, responsável por criar uma tela de apresentação para a Activity. Title vai ser o nome de texto que será exibido na barra de topo da sua aplicação. Não vamos mudar muita coisa, a não ser Title. Vamos trocar o nome para Test. Depois que você trocou, apenas clique no botão para continuar. Observe que o projeto está sendo montado pelo Gradle Building. Vamos nos acostumar com esse nome Gradle, que na verdade é um empacotador de APKs. A grosso modo, é um conjunto de scripts, escrito numa linguagem chamada Groove, que resumindo, se encarregaria de juntar todos os arquivos XMLs, classes Javas, imagens, etc., e transformar tudo isso num APK que pode ser rodado em um sistema operacional Android. Neste processo, o Android Studio vai criar uma estrutura de projeto, já gerando todas as classes que você vai precisar para montar sua Activity. Quando tudo estiver montado, a tela da IDE do Android Studio vai ficar disponível para você começar a codificar. Mas até lá,
vamos cortar este vídeo aqui, porque este processo costuma demorar um pouco. Na aba lateral, localizada à esquerda do seu vídeo, clique na primeira opção, Project. Existem dois itens lá, app e Gradle Scripts. Vamos usar agora a app. Clique nela para expandir. Aqui encontramos toda a estrutura do nosso projeto Android. Abra Manifest e nela vamos encontrar o arquivo Android manifest.xml. Logo embaixo temos a pasta Java. Aqui vamos encontrar todos os pacotes e classes Java. E na pasta Res, vamos encontrar várias subpastas que serão destinadas para arquivos de sons, layouts, imagem, etc. Vamos abrir a aba Manifest e nela vamos encontrar o arquivo Android manifest.xml, que é uma espécie de arquivo geral de configurações do projeto. Vamos examinar os campos. O primeiro campo, Package, que é o nome do pacote e que corresponde exatamente ao nome do domínio que você criou na sua conta Google. Embaixo, vamos encontrar a seção Application. São campos para configurar a sua aplicação e todos começam com a inicial Android, . Cada um configura alguma característica funcional do seu aparelho ou do layout da sua aplicação. Aqui encontraremos os seguintes campos. Android, Allow Backup, e ele está definido como True. Android, Icon, que identifica o ícone que vai aparecer no seu aparelho Android. Android, Label, que é exatamente o título que aparece na barra de topo da sua aplicação. Na criação do projeto, você também tem a oportunidade de mudar esse título. Logo embaixo, o campo Support RTL, ele está marcado como True. Ele diz respeito ao tipo do layout Right to Left, ou seja, da direita para a esquerda. Geralmente costuma-se deixar essa opção como falso. E o último campo é voltado para o tema, é o tipo padrão de layout, entre vários que já vem pré-definido no sistema Android. Uma Activity é basicamente uma classe gerenciadora de interface de usuário. Todo aplicativo Android é composto por uma Activity ou mais. A cada vez que uma Activity é executada, ela dispara eventos, que na verdade são funções no código que nos permitem interagir e tomar decisões. Observe a imagem do ciclo de vida da Activity e os eventos que ela dispara em cada situação de execução. Você pode interagir codificando ações quando a Activity é criada, iniciada, pausada ou finalizada. Lembrando que uma aplicação pode conter mais de uma Activity. Nesta seção é aceito os mesmos campos da Application. Temos uma outra subseção que é a Intent Filter. Uma intent é um conceito em Android que se destina à chamada de execução de uma Activity. Ela basicamente especifica o seu tipo e como ela vai ser chamada e executada. Vamos descer um pouco e clicar na pasta Java. E dentro dela vamos encontrar 3 subpastas que chamamos de pacotes. O primeiro pacote é o que nos interessa para codificar. Os outros são pacotes e unidades testes do Android e do Java. Observem que os pacotes recebem o nome do domínio, mais o nome da aplicação que criamos. Vamos descer um pouco e vamos encontrar a pasta Res. É a pasta responsável por armazenar todos os recursos de mídia que vamos precisar no projeto, tais como imagens, sons, etc. A primeira subpasta, Drawables, é a pasta padrão para armazenar todas as imagens que serão usadas no projeto. A pasta Layout se encarrega de armazenar as telas de exibições, que são construídas a partir do momento que você monta o projeto. A pasta Menu contém os arquivos que serão usados em toda a aplicação para a geração dos menus. Vamos abri-lo e examiná-lo. Note que já entramos no modo Design. E ele já mostra como ficará o menu na tela. Vamos passar para o modo Text. A seção Items se encarrega de configurar cada item do menu. Há um importante campo nessa seção que é o ID, que identifica o nome de cada item. Este menu em questão só tem um item, que é o primeiro e único criado por padrão. Vamos incluir mais um item. Vamos apenas selecionar e copiar.
descer logo abaixo, dar um Enter e colar. Após a colagem, uma linha vermelha aparece abaixo do campo ID, indicando um erro. Isso acontece porque os dois itens contêm o mesmo nome. Vou apenas alterar o segundo para pessoal. Pronto, você pode ver que o erro foi embora e podemos já visualizar como vai aparecer na tela. Vamos também mudar o campo Title para alterar o que aparece visualmente no item do menu da tela. A pasta MIPMap contém as imagens dos ícones que ficarão visíveis após a instalação da sua aplicação. Observe este ícone, 72 por 72 pixels, este outro pequeno, 48 por 48 pixels. Vamos abrir este outro aqui, uma densidade bem maior, 144 por 144 pixels, e um extra grande, de 192 por 192 pixels. Não esqueça que você tem que confeccionar os seus ícones obedecendo estes padrões. Para evitar a digitação repetitiva, aqui são guardadas espécies de variáveis aceitas pelo Android. Podemos guardar cores, nomes de aplicação, estilos, etc. Ok, vamos fechar tudo e examinar agora o código Java na Activity.